continuando, uma vez o Ministério Público tendo sido legitimado por decisão do próprio Supremo a proceder por conta própria à investigação, deve-se tomar em consideração, primeiro, eh, uma crítica de natureza, digamos assim, constitucional que eu pretendo aqui fazer, né? Não me parece seja tão grave, ou seja, um problema tão grande o Ministério Público investigar, a não ser o fato de que não haja uma contrapartida, como já falamos anteriormente, ou, o que também é muito importante pontuar, é, não haja a possibilidade de que o Ministério Público escolha aquilo que pretende investigar. Né? É muito estranho que o Ministério Público tenha a possibilidade de determinar que vai investigar algo e não vai investigar outra questão. É preciso, portanto, que, diante do princípio da legalidade, esteja bem definido aquilo que é passível de investigação pelo Ministério Público e aquilo que é passível de investigação pela polícia, ou pelo menos as hipóteses em que a investigação da polícia deva ser excepcionada e gere uma legitimidade investigativa por parte do Ministério Público. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, na prática, o Ministério Público acabou se legitimando e não há propriamente uma previsão legal que estabeleça essa distinção, o momento em que o Ministério Público, ou os casos em que o Ministério Público deva substituir a atuação da polícia. Então, o Ministério Público, até por falta de legislação, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a Resolução 181, que é de 2017, né, e que posteriormente foi modificada pela Resolução 183, que é de 2018, ambas estabelecendo o instrumento próprio de investigação do Ministério Público, que é o chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. O artigo 1º dessa resolução do Ministério Público define o PIC como um procedimento investigatório criminal, como instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, que tem por finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. Fica muito claro, pela previsão da Resolução 181, que o PIC ele se presta a promover a ação penal, ele não se presta a investigar o fato como um todo, inclusive os elementos que possam servir para a defesa. Tá? Não existe essa previsão na Resolução 181. Como contrapartida, a própria OAB fez a previsão, e eu diria mais do que a OAB, na verdade é a OAB federal, fez uma previsão que regulamenta o que a própria OAB compreende como o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realizar diligências investigativas para a instrução em procedimentos não apenas judiciais, mas também administrativos, claramente muito mais voltados à questão criminal, à investigação criminal, e o fez por meio de um provimento, que é o provimento 188 do ano de 2018, da OAB, ou do Conselho Federal da OAB. Tá? No curso do provimento, a OAB chamou essa investigação, esse procedimento, de investigação defensiva. Tá? E diz que ela se orienta para o pedido de instauração ou trancamento de inquérito, rejeição ou recebimento da denúncia, resposta à acusação, pedido de medidas cautelares, defesa em ação penal pública, razões de recurso, revisão criminal, habeas corpus, proposta de acordo
de colaboração premiada, ou seja, os 9 incisos iniciais do artigo 3º do provimento, todos se voltam à área criminal, só o 10º que fala em acordo de leniência, que é próprio da esfera administrativa, e o 11, que fala de outras medidas destinadas a assegurar direitos individuais em procedimentos de natureza criminal, ou seja, embora o provimento trabalhe com a possibilidade de investigação para procedimento administrativo, a rigor trabalha-se inteiramente com a lógica criminal. Tá? Esse procedimento, tanto o provimento do Ministério Público como o provimento da OAB não tem natureza de lei e, portanto, sem dúvida nenhuma, eles podem ser contestados, em especial não pela possibilidade de investigação pelo Ministério Público, isso já foi decidido, como a gente viu, pelo STF, nem tampouco a possibilidade de investigação pela defesa, porque me parece uma contrapartida de paridade e, portanto, não é a isso que eu estou me referindo. Mas é porque tanto a resolução 81 no Conselho Nacional do Ministério Público como o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB atribuem poderes ao Ministério Público e ao advogado investigativos que permitem a eles algumas questões que provavelmente podem ser discutidas, como, por exemplo, entrevistar testemunhas e registrar essas entrevistas. A bem da verdade, o Ministério Público já vem fazendo isso e vem sendo aceito, mas aí a OAB fez a previsão expressa de que é possível ao advogado fazer essas entrevistas e, mais do que isso, não apenas colher depoimentos, mas pesquisar e obter dados junto a órgãos públicos, tá? E mesmo elaborar laudos e exames periciais. Essas previsões atribuem, portanto, à defesa uma prerrogativa que antes não era trabalhada. Tá? Recentemente, por iniciativa do senador Anastasia, mas fundado na opinião do Lênio Streck, que é um importante jurista, um dos mais importantes juristas do Brasil, que na sua coluna do Conjur vem defendendo o que eu agora vou falar, foi apresentado um projeto de lei, que é o projeto 5.282, apresentado em 2019, cujo objetivo é atribuir ao Ministério Público, por lei, né, a finalidade de investigar ou a função de investigar em procedimento investigativo próprio, mas, e aí o que o projeto inova que ele atribui ao Ministério Público a obrigatoriedade de pesquisar a verdade processual, inclusive as circunstâncias que interessam também à defesa, não apenas à acusação, e que implica em nulidade o Ministério Público não pesquisar também o que interessa à acusação, ou seja, o projeto pretende atribuir ao Ministério Público uma função de custos legis, né, de fiscal da lei, não apenas de acusador, mesmo dentro do âmbito criminal. Tá? E esse projeto ele é fundado no Estatuto de Roma, mais especificamente no artigo 54, a linha A, que prevê exatamente isso, a atribuição do Ministério Público de pesquisar a verdade dos fatos, inclusive a defesa, e obrigando o Ministério Público a apresentar os dados à defesa, como eu havia falado antes, que é uma decorrência de uma decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso United States versus Agurs, lá de 1976, em que as provas exculpatórias colhidas pelo Ministério Público não podem ser ocultadas da defesa. Então, esse projeto é um projeto do senador Anastasia que pretende, enfim, ampliar a função do Ministério Público. Confesso, tenho muitas dúvidas,
acredito que o Ministério Público, enfim, não vem atuando de maneira imparcial, não quer essa função institucionalmente. Me parece que a ideia de possibilitar uma investigação pela defesa é mais proveitosa, será mais proveitosa